Muito bem, o bate-papo hoje é sobre religião. Eu vou conversar com o Thiago Bezerra, que é pastor, teólogo, e vamos abordar alguns assuntos referentes à religião, referente à Bíblia, e alguns assuntos polêmicos também. Então vamos começar o vídeo. Para início de conversa, qual é a diferença entre religião e religiosidade? A religiosidade, ela protocola teu culto em adoração a Deus. Quantas vezes na semana você vai para a igreja, né? Isso é importante, porque há um mandamento que nos manda ir à igreja. Há uma influência de um pensamento do século XXI, dos outros tempos não foi, que eu sou a igreja. Não se encontra igreja no singular na Bíblia, mas encontra-se igreja no plural. Existe uma assembleia. É no tanto que a palavra igreja na Bíblia não existe, mas existe a assembleia dos santos, ou seja, a comunhão de muitos e não de um. E um dos mandamentos sobre congregar está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos a nossa congregação ou de congregar. Quanto mais se vai vendo aquele dia que se aproxima. Religiosidade protocola o nosso culto, de que maneira, de que forma, como se veste, como deixa de se vestir. E muitas das vezes ela nos atrapalha, porque a religião, essa nos leva a Deus. A palavra religião vem da palavra religare, ou seja, quer nos trazer a Deus. Essa palavra religare, ela está influenciada no livro de Timóteo, a qual a gente pode ler que Deus é o mediador, ou seja, é Ele que nos liga, Ele é a religião. Ele nos pega, o homem falido, totalmente caído, e nos volta a Deus, nos reconciliando a Deus, através de Cristo. A salvação está diretamente ligada a frequentar uma igreja ou não? Ou se consegue a salvação sem ir na igreja? Não, tem muitos lugares que não tem igreja e vai muita gente ser salva. Muita gente vai ser salva. Mas é como eu disse, há um mandamento de procurar uma igreja. Então é mais uma forma de fortalecer a fé. Justamente, de se alimentar da palavra, de estar em comunhão, de ser testado na comunhão. Parece que você está, porque eu sou crente, Stoff, muitas das vezes porque estou com a Bíblia na mão, ou porque estou com terno e gravata. Nesse momento aí ele é muito bom, é um momento muito agradável, mas é na convivência que a gente vai ver se você realmente é crente. É quando alguém pisa no teu calo, é que a gente vê realmente se foi mudado alguma coisa na gente, sabe? Outro assunto que eu gosto muito, a palavra que eu vou ler, que é para eu não errar, livros apócrifos. Para quem está aqui assistindo, o pessoal que está vendo o vídeo, me explica que livros são esses. A gente tem vários livros na Bíblia Católica, e há uma diferenciação da Bíblia evangélica para a Bíblia Católica pela questão dos livros apócrifos, como Tobias, Macabeus, Sabedoria e por aí vai. A gente vai vendo que esses livros apócrifos, primeiro motivo, não há nenhuma menção deles no Novo Testamento. Segundo motivo, Jesus não fala nada sobre eles. Terceiro motivo, nem os apóstolos que continuaram o ministério de Cristo não faz também nenhuma menção. É aquilo que eu digo dentro da teologia chamado hermenêutica. Nenhum texto, todos os textos da Bíblia, eles auto se respondem. A Bíblia é o único livro do mundo que tem resposta dentro dela mesma. Ela pode se agariar da mesma... Tipo, tu me fez uma pergunta, e se eu não achei naquele texto, eu posso ir para outro e trazer para ti o consenso da resposta exata, porque a Bíblia responde a Bíblia. Então, eles não fazem hermenêutica com outros livros da Bíblia. Livro de Maria Mãe de Jesus, livro de Maria Madalena, dizem... São apócrifos. Certo, esses livros existem. Existem. Já leu eles? Já li todos eles. Tem coerência, tem credibilidade. Tem credibilidade histórica em muitas coisas, mas outras a gente deixa passar. Então você diria que eles são verdadeiros? Não, eu não diria que são verdadeiros, estou falando que são históricos, apenas históricos. Mas por questão de salvação e doutrina, a Bíblia já contém todas. Todas, a gente não precisa nem de Maria, nem de Madalena, nem do livro de Enoque, que é o livro dos anjos, que mostra algumas questões do que aconteceu com os anjos. Nem de Adão 1 e Adão 2, que são livros lá da origem, que explicam o momento em que Adão ele sai do jardim do Éden e começa a conviver fora do jardim, fora do convívio que ele tinha pessoalmente com Deus.
Nesse livro aí, são apenas histórias. nesse livro de Adão, por acaso fala com quem Caim casou? Provavelmente na tradição bíblica que nós temos aqui, a Bíblia diz que, eu vou ler aqui rapidão, para não deixar, porque a gente pensa assim, na mente da gente que está lendo a Bíblia agora, que só havia Adão, Eva, Caim e Abel. Mas quando a gente chega aqui no versículo 4 do capítulo 5 de Gênesis, diz assim, ó: depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. A humanidade ali, naquele momento, ela já tinha se procriado 800 anos. Isso é um debate interessante. Mas antes, Caim já não tinha sido mandado para outro lado do mundo, não já tinha casado. Calma aí, essa questão aqui, por que está aparecendo Caim e Abel aqui? Não está numa forma cronológica. Por que está aparecendo Caim e Abel? É para nos demonstrar o primeiro homicídio da Bíblia. É só isso. Tá. Quando diz assim, aí Caim matou Abel, né? Não, Caim matou Abel. Aí foi mandado lá para a banda do Ocidente, Oriente, foi mandado para outra parte lá. Aí vendo Deus que Adão e Eva estavam sozinhos, deu a ele filhos e filhas. Mas aí já tinha acontecido o casamento de Caim. Aí é a grande dúvida que fica. Não é porque a Bíblia não está escrita, Stoff, em ordem cronológica. Até mesmo porque hoje em dia saiu uma Bíblia muito boa, em ordem cronológica, para a gente entender os textos em forma consecutivas. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos entrar num assunto interessante, que é um cara que eu gosto muito dele. É um personagem interessante da Bíblia. Do meu ponto de vista, é interessante. Tem gente que tem uma ideia diferente dele, mas é Judas. Judas era o grande vilão da história. Judas foi o grande vilão da história. Judas foi realmente um grande amigo de Jesus. Ou Judas não era amigo de Jesus? Ao meu ver, ele foi um grande amigo de Jesus. Olha, é tipo assim, Stoff. Eu já li a Bíblia 15 vezes. Né? Eu tenho um bacharel. Eu tenho um mestrado em teologia. Eu conheço os 1189 capítulos da Bíblia, os 31.163 versículos. Já estudo a Bíblia hoje, não como eu estudava antes, mas agora estudo por assuntos. E um dos assuntos do meu TCC foi sobre Judas. Então é por isso que a pergunta é interessante e relevada a mim. Porque é uma história que conheço profundamente. Ele vem da origem dos Iscariotes, que era uma resistência que havia na época. Então Judas possivelmente não via Jesus como Salvador. Via Jesus como o cara que ia livrar Israel das mãos dos romanos. Jesus ia predominar sobre a resistência dos romanos. Mas uma coisa interessante sobre Judas é que para mim ele não é vilão. Para mim ele era um cara que tinha uma noção errada de quem realmente era Cristo. Mas depois a gente vai entender no próprio relato da Bíblia que Jesus é o cara que está sendo entregue no Getsemane, no jardim fechado lá no Monte das Oliveiras. E nesse lugar, Judas ele nos demonstra 3 fatos. A gente percebe que quando Jesus está aflito, a Bíblia diz que ele tem uma grande depressão emocional, que a medicina chama de um efeito chamado hemaditrose, aonde Jesus está sentindo um pavor tão grande, uma depressão tão horrível, que ele começa pelas células sudoríparas do sangue, começa a suar grandes gotículas de sangue. E nesse momento, ele pega os mais íntimos. A gente vê que quem entra nesse jardim fechado no Getsemane não são todos, são alguns. Primeiro, ele deixa os 9 lá e vem com 3. Eu vou dar um exemplo. Pedro, Tiago e João eram os íntimos. Mas a gente percebe que mesmo sem ninguém falar onde que Jesus está, Judas, ele consegue achar o lugar dos íntimos, nos demonstrando que ele era um dos íntimos. Eu vou dar um exemplo. Se Judas fosse o cara tão mal da Bíblia, ele não tinha ceado aquela noite. Aquela noite ele ceou e foi Jesus que colocou o pão molhado no vinho na boca dele. Então era um cara que era de perto aproximação. Mas a gente percebe também no livro de Lucas, no capítulo 22, que Judas, pelo um atraveio, talvez, daquilo que eu te disse, de não reconhecê-lo ainda como um Salvador, mas como um cara da resistência, no capítulo 22, ele é acometido de uma possessão demoníaca. E na segunda vez na história bíblica, Judas, nesse momento, ele é o segundo cara a ser possuído pelo próprio diabo, a antiga serpente, o dragão.
né? A besta fera, o 66, né? Então a gente percebe-se ali que ele é o segundo cara a ser possuído pelo próprio diabo, o chefe da gangue, né? Sim, então sem querer fazer defesa de Judas aqui, então não foi um ato de Judas, ele estava possuído. Aí a gente percebe justamente isso. O possuído, ele tem... É uma das questões do livro que a gente... Eu vou lançar esse livro. É uma das questões. O possuído, ele tem razão no que está fazendo? Ele sabe do que está fazendo? Ou ele está sendo induzido, conduzido, controlado? Essa é a questão. Aí, justamente, a gente percebe que a entrega ali, até mesmo a entrega de Jesus pelas moedas, a gente vê que quando ele percebe o que ele fez, porque Satanás é muito esperto, tira o controle da mente dele, a gente vê o ato de arrependimento dele, Stoff, na hora que ele se desfaz dessas moedas. Ele volta para entregar as moedas. Você está entendendo? E por fim ele se suicida. Então ele... Aí, justamente, por essa questão, eu acredito assim que ele, quando vai se suicidar, a gente sabe que na Bíblia o suicídio ele não é perdoado, não é assim? A Bíblia diz que a galha quebra e ele morre de acidente, não de suicídio. Então tem uma grande chance de Judas se salvar. Isso, aí, né? muito bem. Olha o tanto que é interessante. Eu tenho um certo carinho por Judas, então eu também tenho, porque Jesus, talvez vocês não sabem, mas o único cara que é chamado de amigo na Bíblia é Judas. Então aí, primeiro, Judas não se suicidou. Mas a morte foi acidental. A morte foi acidental, a galha quebrou, Judas se arrependeu. Judas se arrependeu pelo ato de se entregar as moedas. E aí a gente viu uma questão justamente disso, que na Bíblia, Judas é o único cara que é chamado de amigo. E Jesus, ele faz uma menção dizendo, eu dou a vida pelos meus amigos. Ou seja, se ele dá a vida, ele salva os amigos. Não, tá? Se ele tivesse esperado 3 dias, Jesus teria ressuscitado e teria pedido perdão também, né? Já que Jesus veio para perdoar o pecador, o traidor. Justo, mas o perdão vem justamente quando você se arrepende, Stoff. Então, tem uma grande chance de Judas ser salvo. Isso. Se arrepende e continua no caminho, viu? Se arrepende e não fica aí prometendo o ato. Prometendo os pecados. Um tema mais atual. Vamos lá. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu próximo, que não ama o seu irmão... Ó a pergunta. Se ele disser que ama a Deus, ele é mentiroso, porque se ele não é capaz de amar o irmão que ele vê que está ao lado, ele não é capaz de amar a Deus. Se ele não é capaz de amar o próximo, ele não é capaz de amar a Deus. Vamos entrar na parte do cristão e essa defesa que existe pelo armamento, que o indivíduo pode ter uma arma de fogo para se defender. Mas o objetivo da arma de fogo é ferir, é matar, é machucar, independente de ser defesa ou não. A Bíblia diz também que se bater na face, vire outra face. Ou seja, cristão de verdade, aquele que ama a Deus, defende o armamento? Defende. Por quê? Ele defende porque, assim, olha, eu sei que na Bíblia está escrito assim, ó, que aquele que te bater a face direita, dá também a outra, né? Mas, vamos lá, a palavra lá é marpiar. É uma palavra no grego que é insulto e não agressão. Ele está falando assim, olha, vocês não devem ir ao insulto. Não devem devolver o mesmo insulto. Não devem, porque a nós não pertence a autodefesa de querer ir lá, mas na defesa pessoal seria capaz sim. Seria capaz do cara dizer, opa, meu amigo, aqui não, ele se defender, não agredir. Então você está falando, você está falando de uma maneira já de Rambo, né? Querer sair atirando em todo mundo. Mas quem ama não fere, não machuca. Mas se defende. Matando? Não, se defende. E se for possível, para isso ele vai matar para se defender. Se eu for possível, eu possuir uma arma de fogo dentro de casa e um desgraçado entrar dentro da minha casa para matar minha família, eu mato ele, irmão. Eu mato ele. Sabe por quê? Porque a minha família é sagrada. A vida é sagrada e ela tem que ser preservada. A gente tem que lembrar que no livro de Mateus, capítulo 7, as obras dos homens são más. E tudo que é má não está em luz, não está em Deus. Então a gente já percebe que essa pessoa aí, ela já não está em Deus. Certo, mas Deus também manda amar o inimigo. Manda amar o inimigo, eu amo ele suportando.
Mas suportando. perigo Não, é com amor, eu vou falar assim, não, eu vou dar na perna dele pra ver se ele se esperta. Mas não vou matar, é só pra dizer pra ele, opa, cara, eu tô aqui, eu não quero te matar, mas nós damos um tiro na perna dele. Aí se ele não aguentar muito, se ele continuar endemoniado na minha frente, eu dou um tiro na cabeça dele. Davi não quis matar, mas ele só cortou o vestimento do irmão pra dizer, opa, eu poderia te matar, mas não vou te matar. Mas também não feriu. Mas é a questão justamente disso. Vamos tentar ser pacíficos e amorosos o máximo possível, porque fazendo isso, a gente não vai precisar entrar em atos de agressão. Mas se caso precisar, a gente vai usar a autodefesa. Porque se tem uma coisa que para Deus é divina, é a vida. Porque é Ele quem dá. E só Ele pode tirar. Aí, Stoff, eu gosto muito desse texto aqui, porque a gente tem muito essa implicação da questão de, eu não posso ter arma de fogo, eu não posso me defender porque eu tenho que amar o cara que está me atirando, né? Mas esse texto diz assim, ó, eu vou ler rapidamente aqui. Só cita, pessoal, que poder... Tá. Em Romanos capítulo 13 e versículo de número 4, mas lê do 1 até o 7. Diz assim, ó, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Autoridade. Né? É a autoridade. Justamente, eu me torno a autoridade da minha casa. Eu sou a autoridade da minha casa. Mas então eu sou a autoridade da minha vida. Porque quando a polícia não pode, é eu que posso. Eu que tenho que ter responsabilidade pela minha vida. O poder de autodefesa está aqui. Está aqui. É um conceito. Você está entendendo? E para você que é vagabundo, fica tá aqui. É uma interpretação, tá certo. Então esse tema, vamos lá dar mais uma apimentada, polemizar esse bate-papo. Maconha, bebida alcoólica, é pecado? Como que a religião vê tudo isso? Tudo que sai fora do domínio próprio é pecado. Então beber até tá no momento... Mas calma aí, tudo que sai do domínio é pecado. Moderadamente, então não é se você não perder os seus domínios. Se der mau testemunho é pecado. Se não der... Aí, gente, é aquele negócio. Eu não faço uso de bebidas alcoólicas. Não faço. Mas de vez em quando você está na casa de uns irmãos. Eu, pelo menos, quando fui na Europa, a gente lá tem o hábito, o Stoff, de você ser recepcionado com uma boa garrafa de vinho, né? Naqueles momentos ali, eu posso com a taça, o Stoff não. Eu posso com a taça, o Stoff não. O Stoff quer a garrafa dele. Então, ele já não pode. Para ele é proibido, mas eu posso, porque eu tenho o domínio de uma taça. Outras pessoas já não têm. Então, fugiu do domínio próprio, já não pode. É isso que a Bíblia diz. O maconheiro, ele fuma, ele quer dormir, ficar deitado, morgado. Então ele não foge do domínio próprio. Mas é porque assim, a maconha é porta de entrada para outros tipos de droga maiores. A gente sabe disso. Você principalmente. Você principalmente sabe disso. Eu concordo que é. O álcool é. Um cigarro já é uma porta de entrada para alguma coisa a mais. Né? Então é aquilo. Fugiu do domínio próprio e começou a tirar a vida do homem. Ou seja, integridade com Deus, já está errado, Deus já não permite nem a Bíblia, nem a religião. Certo, então vamos lá para outro assunto. Sexo. Sexo é um assunto que também é um pouco... É bom. Sexo antes do casamento é pecado, Deus condena, não pode, você namora 4 anos, tem que passar aqueles 4 anos ali de jejum. Tipo assim, por que vai passar 4 anos de jejum? Mas digamos que ele namora 4 anos. Né? Vai que o namoro dura. Tem gente que passa 10 anos namorando, noivo. Ô, gente, olha a pergunta Isso aí é pergunta do inimigo, viu? Tipo assim, olha, sexo, foi Deus que criou, é bom. Mas, tipo assim, Deus criou o homem para uma mulher, né? E, geralmente, a religião, ela tem um hábito de querer falar mais do que a Bíblia. O bom é se guardar antes do casamento. Porque o cara vai lá, me perdoe a palavra, come e joga fora. Então isso aí não é relacionamento. Relacionamento é quando você se prepara para o próximo. Ou seja, para a pessoa que está adereçada a você.
e vão viver em fidelidade. Que o negócio começa a dar errado é quando justamente essas questões começam a ser buladas. Então, para mim, bom será você se guardar antes do casamento. Aí, meu amigo, na lua de mel, quebra os 4 anos aí de celibato. Masturbação é pecado, cara? Olha, existe um termo na Bíblia, lá em Deuteronômio, chamado poluição noturna. Você sabe o que é isso? Sei. Sei, é que quando a pessoa... Porque se eu for usar um linguajar meu, ele vai ficar bem vulgar. Mas eu acho que é quando a pessoa acaba meio que ejaculando sozinho enquanto então, dorme. Deus criou essa atividade justamente para você não poder se masturbar. Porque existem vários perigos na masturbação. Primeiro é a pressão da mão no bigolinho. Né? A pressão da mão. Aí, quando você casar, cidadão, você vai ter problema de... Ereção precoce. Ejaculação precoce. E ele talvez não vai nem conseguir chegar ao ato e, perdão a palavra, vai ficar de pau mole, viu? Com a mulher lá. Por quê? Porque ele só consegue sentir prazer na pressão da mão. Então sua mão será seu amor, queridão. Então é melhor você não fazer isso. Se guarde para sua esposa, entendeu? Aguenta aí que o corpo vai dar um jeito de se liberar sozinho. Certo. Mandar nudes é pecado. Não é pecado não. Desde que você mande para a pessoa que está comprometida a você em casamento, não em namoro. Quem namoro vai despertar um desejo maior no... Nudes só depois de casado. Nudes é melhor só depois de casados, viu? No máximo, tire uma thumb aí pra pessoa dizendo assim, paz e amor, é no máximo. Certo, então vamos lá, vou até dar uma acelerada. Se der tempo, eu faço pergunta, mas vou logo pra essa, que essa é uma grande questão. Homossexualidade e religião. Você como pregador, você como líder evangélico, como que você aborda esse assunto na igreja e como é a sua visão deste assunto? Stoff, homossexualidade, cara, ainda está sendo estudado em muitos lugares, mas o que nós temos por estudo, que homem é homem, mulher é mulher. Para mim é uma questão de escolha do estar, de quem eu quero ser. Para mim essa é a questão. A maioria dos amigos que tenho, amigos homossexuais, se você for na minha igreja, tem pessoas lésbicas, homossexuais, tem pessoas de vários tipos congregando comigo e sabem da posição que estão. A maioria delas, não estou dizendo todos, vigiem, a maioria delas tiveram algum tipo de abuso na sua infância ou ao decorrer dela. E por algum trauma. É isso que eu estou falando. Essa é a questão. Mas diante da religião, nós estamos aqui para acolher todos eles. Amá-los em amor. Né? E aí eu acredito que não tem nenhum pastor que possa dizer que é errado. Porque nós já temos as escrituras que nos posiciona. Deus criou o homem e mulher para estar. Segundo a Bíblia, é pecado. Segundo a Bíblia, o posicionamento deles é pecado. O posicionamento deles. Porque a gente tem, um posicionamento. Vamos olhar aqui, ó. Jesus foi o cara que não estava com mulher. Paulo foi outro cara que não preferiu com mulher. Então, no nosso bate-papo de hoje, alguém diria, olha aí, ó. Esse cara aí é bicha. Esse cara é viado. Não gosta de nenhuma mulher. Mas é justamente isso. O posicionamento da pessoa o levará a estar diante de Deus, bem ou não. Diante da doutrina, bem ou não. Todo ser vivo, animais, são criação divina. Criação divina. Como que a religião vê quando se tem estudos que comprovam que mais de 500 tipos de espécies animais se relacionam entre si no mesmo sexo? Justamente, eles são irracionais, nós então aí nós chegou. Então não é uma questão de vontade própria, uma questão de pouca vergonha, não tem lógica isso? Já que os animais são irracionais. Aí nós somos racionais. Nós somos os animais. Nós somos racionais. Eu não tenho nenhum amigo homossexual e eu digo por experiência. Que ele diz assim, cara, eu sou homossexual e eu me aceito do jeito que sou. Eu sei que ele se aceita do jeito que sou, mas ele sabe que ele está errado diante de Deus. Como diz o presidente nosso, o molequinho já nasce assim meio, como o presidente disse, essas palavras do presidente, já nasce assim meio bichinha, né? Sem preconceito, só quis fazer uma crítica também ao comentário do presidente. Mas e aí, ele já nasce? Aí é justamente, ele nasce homem. Mas igual os transexuais, com a mentalidade feminina no corpo masculino. Aí já é uma questão de efeito da natureza. Mas aí ele vai escolher se ele é homem ou mulher. Agora o cara que nasceu homem mesmo, homem macho,
ele tem o direito de ser macho e não de ser outra coisa. Certo, então, Rafa, agora vai dar tempo para a última que eu tinha preparado. Tá. Hoje as grandes igrejas, os grandes pregadores fazem um espetáculo, uma pregação que é show, só que ele é mais em cima da prosperidade do que até mesmo da salvação. O que você vê, como você vê essa pregação, esse espetáculo em cima da prosperidade? Você contribui e Deus devolve, uma negociata que existe nas grandes igrejas. É tipo assim uma barganha, né? Isso, uma barganha com Deus. Isso é errado, porque geralmente a gente vai para a igreja, não é mais para adorar, é para barganhar com Deus. Meu casamento que não está bem, eu vou lá e ele se conserta. Eu tô pobre, vou lá e fico rico. Tô de moto, vou lá e volto de carro, né? Mais ou menos essa questão. A prosperidade na Bíblia existe. Ela existe. Deus garante a prosperidade. Existe um salmo que diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Mas é o cara que cumpre os mandamentos. A gente está chegando lá, não é para cumprir mandamento, é para prosperar. Pregação errada, porque em Provérbios não passaria, viu, Stoff? Provérbios 30 diz assim, ó. Olha só, Provérbios 37. Duas coisas te peço, mas não me negues, antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dar-me o pão que me é necessário. Ó, então, nem de mais e nem de menos. Só quero que o Senhor me dê aquilo que venha me abastecer no dia a dia. Muito bem, olha aí, estamos 30 minutos de vídeo, já estamos nos 26 e alguma coisa. Para encerrar, primeiro obrigado, né, por esse bate-papo, depois nós faz outros bate-papo desse. Agora, para encerrar, você pode se dirigir ao pessoal que está assistindo, falar qual é a importância de se buscar a Deus, a importância de ter fé, até porque num mundo que a depressão tem dominado e os casos de suicídio é tão alarmante. Fica à vontade para encerrar. Olha, gente, de primeira instância aqui, esse aqui é um ex-ateu, viu? Ex-ateu, ferrenho, para quem conhece o Stoff, sabe? A gente foi tentando entrar um pouquinho assim na mente desse rapaz, mas hoje é um homem de Deus, é um cara que tá tentando, né? Tá tentando, tá se esforçando. E eu digo para vocês, busquem a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele se aproxima do bem, se aproxima das coisas boas. Então você terá alegria para o seu dia a dia, terá alegria e paz. Então, dos versículos que eu sempre gosto, do Salmo 23, do 1, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É importante, mas no 2 diz assim, guia-me às águas tranquilas. Eu sempre tenho pedido, Deus, não deixe eu ir pelos meus passos. Guia-me às águas tranquilas. É isso aí, gente. Tchau. Beijão pra vocês. Falou um versículo, eu falo um também, para encerrar, tá até anotado aqui na capa da minha Bíblia, aí, que é um dos que eu mais gosto. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pronto. É o que eu falo sempre, amar o próximo. Até o próximo vídeo. Olha aí.